Nós vimos nesta edição que o ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, foi preso hoje por suspeita de envolvimento com os crimes de Epstein. Andrew foi preso no dia do aniversário de 66 anos, acusado de ter abusado sexualmente de uma jovem menor de idade. Ele negou, mas sabe-se que Andrew fez um acordo extrajudicial com Virginia Giuffre em fevereiro de 2022. O bilionário manteve contatos com empresários, acadêmicos e políticos célebres nos Estados Unidos. O ex-presidente Bill Clinton, que foi fotografado viajando num dos jatos de Epstein, afirmou que não sabia dos crimes. Clinton e a mulher, Hillary, foram intimados e vão depor na semana que vem numa investigação que corre no Congresso. Para entender mais sobre o assunto, a gente conversa agora com Manuel Furriela, que é professor de Direito Internacional e reitor da Universidade Católica de Brasília. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, qual é o impacto da prisão do ex-príncipe Andrew nesse momento? O que isso representa para o caso? Bom, primeiramente tem um impacto político importante, representativo na Grã-Bretanha, pois Andrew foi príncipe até pouco tempo atrás, foi afastado dessas funções, perdeu diversos privilégios e prerrogativas, porque já sofria um processo de desgaste junto à família real britânica. Mas, de qualquer forma, há um impacto político muito importante, pois ele pertence à família real britânica, ele teve um cargo de representação internacional quando era príncipe, ou seja, não era simplesmente, né, uma figura decorativa dentro do país, ele tinha algumas prerrogativas, algumas funções políticas e representava diversas instituições de caridade, mais de 200 instituições da sociedade civil. Agora, para esse caso em específico, é um alto impacto no processo de investigação dos crimes dos quais era acusado Epstein e também pessoas correlacionadas a ele, ou seja, nomes relevantes da sociedade britânica, da sociedade mundial. Então você tem aí um deslanchar das investigações que traz para nós a perspectiva de que outras grandes autoridades também possam ser condenadas. Agora, a Virginia Giuffre é uma das principais acusadoras do esquema de exploração sexual ligado ao bilionário Jeffrey Epstein. Ela afirma que foi recrutada ainda adolescente, menor de idade, e obrigada a manter relações com homens poderosos, entre eles o príncipe Andrew, em 2022. Os dois chegaram a um acordo extrajudicial que evitou que o caso fosse julgado sem que Andrew admitisse culpa. Diante desse histórico, qual é o peso do depoimento de Virginia Giuffre e qual a importância desse acordo extrajudicial para o andamento das investigações? Ótimo ponto. O acordo ele encerra aquele caso em específico, mas ele traz indícios para a investigação de que outros abusos possam ter acontecido. E nessa investigação também é importante a gente deixar claro, a polícia ela não está simplesmente ou somente analisando as questões que envolvem crimes de cunho sexual, agressões, abusos. Esses tipos de crime também são objetos de investigação, mas no caso específico de Andrew, tem um outro também, que seria o abuso de poder e também prerrogativas que ele tinha de representar a Grã-Bretanha na esfera internacional e que talvez ele tenha se corrompido durante a sua gestão, durante a sua atuação, ao revelar para Epstein documentos secretos, documentos de Estado, documentos sigilosos, ou seja, ele teria também praticado crimes de outro tipo relacionados com a malversação da sua função pública. Então, no caso dele, é um pouco mais amplo. Ele tem, talvez, condições de contornar algumas dessas acusações de abuso, caso tenha sido uma situação isolada, esse caso no qual ele fez o acordo, mas já fica um indício para a investigação. Mas isso não vai impedir a continuidade da análise
principalmente da malversação da sua função pública e das atuações que ele teria utilizado ou teria feito abuso de poder. Esse caso em específico, ele não pode aliviar com o acordo feito antes, mas sim ser mais um complicador. Professor, nos Estados Unidos, a convocação do ex-presidente Bill Clinton e da mulher dele, Hillary, indica que a investigação pode atingir níveis mais altos do poder político, não? Sem dúvida. O caso do ex-príncipe Andrew é um deles, também uma figura muito representativa em termos internacionais, não chega, né, a ser, ele não era um chefe de Estado, não era uma figura tão representativa quanto o ex-presidente Bill Clinton, mas mostra para nós que altas figuras da sociedade internacional poderão ser investigadas e até mesmo ser condenadas. Então você tem aí um indicador importante de que as investigações estão apenas no início. Aqui também, para esclarecer, são mais de 3 milhões de páginas de documentos. Então há todo um universo de documentos ainda a serem periciados, analisados, que podem estender ainda mais essa investigação. Essas altas autoridades que estão sendo ouvidas e hoje a prisão do ex-príncipe Andrew são indicadores de que tem ainda muito a ser investigado e de que grandes figuras internacionais estão agora na berlinda. Muito bem. Manuel Furriela, professor de Direito Internacional e reitor da Universidade Católica de Brasília. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do SBT News. Uma boa noite. Boa noite.